Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico Evangelho de Lucas. Nós decidimos estudar o Evangelho de Lucas por todos os seus capítulos de uma maneira um pouco diferente. Nós queremos criar uma experiência de você abrir a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor com o que você tiver na mão. E ali, naquele momento, você ter um entendimento do que Deus quer falar com você, prestando atenção em algumas palavras, expressões, criando uma relação de sentido entre aquilo que você consegue enxergar naquele momento da sua leitura da palavra de Deus. Aí a sua leitura vai deixar de ser uma leitura superficial, será um estudo, um discipulado que você pode fazer, tendo a ajuda do Espírito Santo, enquanto você olha para a palavra de Deus de uma maneira especial. Então, nesse estudo, nós não vamos depender de enciclopédias bíblicas, nem de estudos mais aprofundados da palavra de Deus, que teriam uma outra finalidade. O nosso estudo será feito realmente para desenvolver uma leitura simples, direta da palavra de Deus, mas com um olhar especial, tentando enxergar aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você em determinado momento. Você sabe que quando nós lemos a palavra de Deus, podemos ler o mesmo trecho, o mesmo capítulo, o mesmo livro, várias vezes. E em cada uma dessas vezes, ouvir, entender, perceber, refletir em pontos diferentes, ou que se complementam, ou que vão se aprofundando com o passar do tempo. Essa é a nossa ideia no estudo do Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo. Vamos começar? Estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas e vamos ler dos versículos de 1 a 4. Vamos lá. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Quando eu destaco a palavra muitos aqui no início, eu quero dizer que não foram poucas pessoas que tiveram contato com o que aconteceu nos 3 anos de ministério de Jesus. Muitas pessoas tiveram contato com aquele ministério público que Jesus tinha nas ruas, nas praças, nos desertos, nas praias, por onde Jesus passou, até mesmo na sinagoga. E essas pessoas já faziam relato dos fatos que aconteceram naquela época. E isso tinha acontecido entre pessoas que transmitiam esses relatos uns aos outros, para os filhos, e a sociedade se desenvolveu com esses relatos se tornando cada vez mais estabelecidos na cultura, na existência do povo, por causa da influência que Jesus teve na história e naquela época. E essas pessoas foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Muitos eram testemunhas, porque muitos faziam parte da multidão que seguia Jesus. Alguns, além de serem testemunhas oculares, eram servos da palavra. Foram pessoas como Lucas que se tornaram comissionados, chamados para um trabalho que envolvia a propagação da palavra. Então as pessoas não só encontravam a palavra da verdade, a palavra de Deus, mas elas eram transformadas por essa palavra. Então vamos colocar aqui, eles encontravam a palavra de Deus, eles eram transformados pela palavra de Deus e eles começavam a viver essa palavra e, como missão, eles transmitiam, propagavam a palavra de Deus. Eu acho que essa era o efeito da palavra de Deus nessas pessoas, né, que estavam tão próximas de Jesus durante o seu ministério. Então vamos lá, pessoas que encontraram a palavra de Deus, pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, pessoas que começaram a viver um estilo de vida transformado, diferente, em prática da palavra de Deus, e elas acabavam transmitindo essa palavra para as pessoas.
E Lucas termina dizendo que ele investigou, já que tinham muitos relatos, né, as coisas poderiam serem perdidas com o tempo, ou acrescentadas, ou diminuídas, mas ele fez um relato investigando cuidadosamente para fazer um relato ordenado do que tinha acontecido. E é engraçado quando você compara Lucas com Mateus, por exemplo. Em Mateus você vê textos que, que parecem ligados, que falam de um mesmo tópico, em capítulos separados. Mas quando você chega em Lucas, você encontra esses textos juntos. Parece que essa investigação, esse trabalho tão meticuloso de Lucas, realmente deu um resultado muito bom, porque as coisas em Lucas estão mais ordenadas. Então é bom você ler às vezes Mateus, depois ler Lucas, para você ver que muitas coisas que você precisava complementar mais rápido lendo Mateus, quando você lê Lucas, você já vê aquilo conectado e dá um efeito muito bom. E ele mandou esse estudo que ele fez para Teófilo, porque Teófilo vivia numa outra região e como a palavra de Deus já estava sendo transmitida em todo lugar, e para isso precisavam ver pessoas, né, querendo transmitir essa palavra para todo lugar, e ele já tinha sido ensinado sobre muitas coisas a respeito do reino de Deus. Agora, será que o que ele foi ensinado lá naquela região distante eram as mesmas coisas que Lucas sabia por ter sido testemunho ocular, né, caminhando com Jesus 3 anos? Então ele mandou isso para Teófilo ter certeza de tudo aquilo que ele estava aprendendo estava realmente vindo de uma fonte. Isso acontece conosco hoje. Você precisa ter certeza que a base da sua fé, a base do seu comportamento cristão, a base da sua mudança de vida tem que vir de uma fonte original, verdadeira, de uma fonte confirmada da palavra de Deus. Por isso que esse início de Lucas é tão interessante e eu demarquei ele para a gente realmente olhar com calma todos esses tópicos. Passando para a próxima página, eu separei os versículos 5 e 6 do capítulo 1. No tempo de Herodes, vou destacar a palavra tempo, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal, ele pertencia a um grupo, de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, né? Descendência muito importante na linhagem bíblica. Ambos eram, agora que eu vou até demarcar diferente, para você ver quanto essa parte aqui é importante. Ambos eram justos aos olhos de Deus, ambos obedeciam de um modo especial, irrepreensível a Deus, e essa obediência incluía todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu já queria até falar dessa última parte aqui, mas vamos lá em cima. Não vamos pular etapas. Tem hora que a gente está lendo a palavra de Deus, a gente acha alguma coisa interessante e ignora o resto. Ah, não, esse finalzinho aqui é muito bonito, é muito profundo, eu gostei desse finalzinho, vou ficar com esse finalzinho. E às vezes você sempre ouve as mesmas coisas e entende as mesmas coisas, porque você sempre vai na parte que se destaca primeiro, destaca mais. Eu quero te mostrar como ir em cada cantinho e cada dia aprender algo novo da palavra de Deus. Olha aqui, a palavra tempo. Por que a palavra tempo é importante? Porque o plano de Deus, eu queria destacar isso para você, o plano de Deus acontece em qualquer tempo. Ele está ativo em todos os tempos. Tem hora que nós queremos limitar o plano de Deus por causa da época em que estamos vivendo, da fase das nossas vidas, da nossa idade, de onde estamos na nossa história, né? Às vezes olhamos até o tempo ao nosso redor, as condições financeiras, as crises, né? As pandemias e tudo mais. Mas eu queria dizer para você que o plano de Deus, ele acontece em qualquer tempo. Não dá para limitar, não dá para impedir o plano de Deus de se realizar. Isso é interessante, porque no tempo de Herodes não era um tempo, né? Por a gente falar no tempo de Herodes, não era um tempo, como se diria, pior do que hoje ou melhor do que hoje. Era um tempo difícil, era um tempo de Roma, era um tempo de uma sociedade pagã, era um tempo de judeus vivendo
subjugados a um outro reino. Era um tempo antigo, era um tempo muito difícil, mas mesmo assim o plano de Deus estava acontecendo. Isso é o mais importante nós entendermos. O plano de Deus estava acontecendo, certo? É o mais importante, tá? E a partir daí nós entendemos que, mesmo no tempo de Herodes, o plano de Deus estava acontecendo. Ele era rei da Judéia, havia um sacerdote. Postura de sacerdote é uma postura importante, não é? De alguém ligado a Deus, que serve a Deus, que frequenta o templo, que servia no templo representando as pessoas que buscavam a Deus. Então, o papel de Zacarias naquela época era um papel muito respeitado. E a Bíblia diz que Zacarias pertencia a esse grupo importante, né? De um grupo importante sacerdotal, mas ele tinha uma esposa. E a sua esposa também tinha uma posição diferenciada. Aqui nós não estamos vendo um desequilíbrio familiar. Aqui nós estamos vendo alguém ter mérito e o outro não. Pelo contrário, aqui o casal, os dois tinham méritos, os dois tinham respeito e os dois formavam um casal realmente completo. Ambos, olha tanto que essa palavra junta o casal, né? Vamos colocar essa palavra de união, essa palavra de colocar o também, colocar o ambos, certo? Para o casal é uma palavra de união, certo? Hoje nós encontramos muita separação, tá? Aí você fala, né? Ué, escrevi até errado aqui. A gente vê muita separação, tá? Mas não é aquela separação final, certo? Do divórcio. Separação nas ideias, separação no diálogo, separação nos objetivos, nos sonhos, separação no comportamento. E os relacionamentos estão sendo cada dia mais carregados de separação. E a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa, assim, né, de ver um ligado ao outro e ambos tendo o mesmo testemunho, tá? Esse é o nosso objetivo. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Ambos obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A minha pergunta é obrigatória, né? Eu tenho que dizer o quê? Qual a nota que você daria para esse casal? Tanto individualmente ou como casal? Que nota você daria para esses dois? Tá? Tem uma nota, sei lá, muito longe de 10? Acho que não. Acho que viver desse jeito aí como casal é ganhar uma nota 10. Seja pela função sacerdotal, que é muito respeitada, seja por serem descendentes e terem um chamado em suas vidas desde o nascimento, ou por esse final, né, que é tão impressionante, certo? De fazer uma declaração sobre duas pessoas. Que bom! E como que é interessante ver que pessoas que são nota 10, como nós sonharíamos em ser em várias coisas na vida, essas pessoas têm um grande porém em suas vidas. E se você ler o versículo 7, você vai ver que começa com um grande mas. E eu falo um grande mas, certo? E me leva até a perguntar qual é o grande mas da sua vida? Qual é o grande mas da sua vida? Parece que tem muitas áreas abençoadas, muitas partes da sua vida que foram realmente vitoriosas, em que você se agiu como vitorioso, muitas partes que te dão alegria, mas qual é o grande mas da sua vida que te gera frustração, dúvida, incredulidade, que não te deixa completo ou que sempre é algo que faz você descer um degrau e agir como se não fosse aquela pessoa abençoada? Agir como se fosse uma pessoa muito limitada e muito presa a coisas naturais, carnais, coisas que realmente que te diminuem como uma bênção de Deus. Então, pessoas nota 10. E eram pessoas que tinham um mas na vida, tá? Mas eles não tinham filhos. E o que pesa mais ainda, esse mas na vida deles, é que isso é um testemunho deles já em idade avançada.
Falar que eles tinham um problema no início da vida, a gente entende. Falar que tinha um problema como um casal cheio de potencial, novo, recém-casado, que queria realizar grandes coisas na vida e encontravam obstáculos, a gente entende. Mas o que dizer de pessoas que gastaram sua vida inteira até a idade avançada, tirando 10 em tudo que faziam e sempre carregando um mas na vida? As mulheres naquela época casavam muito cedo, né? Se casavam muito cedo. E então eu fico imaginando por quantos anos Isabel carregou esse mas na vida dela. E como a função da mulher realmente era ser mãe, né? Zacarias carregou esse peso junto com ela, porque a função do sacerdote era deixar um herdeiro, né? Um filho primogênito, para ser o herdeiro do ministério, porque o ministério seguia a geração, a descendência da família. Então Zacarias e Isabel descobriram, acho que bem cedo, no casamento de um casal jovem, que eles não iriam ter filhos. E realmente não conseguiram nunca ter filhos, parece, né? Porque já a idade muito avançada, parece que realmente foi nunca. Parece que perderam realmente. Mas engraçado, mais engraçado ainda, é que esse grande mas na vida deles não impediu que eles vivessem toda a vida tirando 10. Então a minha pergunta é: se você tem um mas na sua vida, se você realmente tem um mas na sua vida, em alguma área da sua vida aí que você diz, não é perfeito, podia ser diferente, será que esse mas na sua vida está te impedindo de você também tirar um 10? Tirar um 10 como mãe, tirar um 10 como pai, tirar um 10 como esposo, como esposa, como servo de Deus? Será que nós vamos deixar obstáculos, né, limitações naturais da vida diminuírem o nosso papel como pessoas alcançadas pela palavra, transformadas pela palavra, que vivem a palavra, pessoas que deveriam estar transmitindo essa palavra, mas a gente não faz às vezes um bom trabalho, porque tem um mas na nossa vida que nos impede de sermos pessoas nota 10. Eles não tinham isso. Por isso esse texto é tão maravilhoso, tá? Eram dois velhinhos que chegaram carregando um peso grande a vida inteira. Será que eles procuraram quem era o culpado? Será que o culpado era Isabel, por ser estéril? Será que o culpado foi Zacarias, por ter escolhido Isabel? Quem carregava a culpa? Ou nenhum deles se viam culpados? Pelo contrário, entendiam aquilo como um mas não como algo que ia impedir eles de tirarem 10 em toda a sua história. Então que fique isso de lição para você, tá? Releia, leia e olhe se não foi importante nós lermos todo o texto e marcarmos várias palavras e chegarmos a essa conclusão antes do mas, tendo entendido bem a história, tá? E para a gente terminar, eu queria dizer que o estudo da Palavra de Deus será assim, e nós faremos isso com vários trechos ainda do capítulo 1, até nós terminarmos esse capítulo com uma visão bem profunda do que Deus quer nos ensinar. Bom estudo para você, espero que tenha aberto a sua mente, ou pelo menos ajudado a você a lembrar que essa leitura simples da Palavra de Deus, com uma caneta na mão, pode ser a sua maior experiência em ouvir Deus falando com você e te ensinando tudo o que você precisa saber sobre o seu maravilhoso plano, que realmente está em ação, não importa o tempo. Então guarde para você, o plano de Deus te alcança, ele te inclui em qualquer tempo. Deus te abençoe e até o próximo estudo, no capítulo 1 ainda. Tchau!